Muito bem, na sequência, nesse segundo bloco, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre conceitos e definições, tá bom? Sobre a tarefinha que eu disse que vocês vão fazer também, eu vou mandar para vocês a letra de um hino, tá bom? Que está no Voz de Melodia no Cantor Cristão. Vou mandar a letra desse hino. O que vocês vão fazer? Algo bem básico. Manuscrito, gente, papel e caneta. Eu quero que você escreva com sua letra as estrofes e o refrão do hino, ok? Depois de você escrever, você bate uma foto e manda para mim, tá bom? O refrão e as estrofes desse hino fala muito sobre essa parte do estudo que nós vamos fazer agora, tá bom? Então essa vai ser a tarefa. Eu vou mandar para vocês. Aí vocês podem fazer uma entrega até sexta-feira, às 3 horas da tarde, para que não fique corrido para mim, tá bom? Então vamos lá, papel, caneta na mão, tá bom? Muito ânimo para estudar, que Deus possa abençoá-los, viu? Eu estou orando por vocês. Muito bem, Deus, ao criar o homem, o fez para que este o glorificasse, trazendo-lhe glória, honra e majestade. Esse foi o propósito de Deus ter criado o homem. Então Deus o criou, Deus o fez para que ele lhe trouxesse glória, honra e majestade, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém, que é o versículo que os irmãos vão memorizar, tá bom? Então, o propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança, conforme o livro do Gênesis, era para esse fim, para que o homem vivesse desse modo, desfrutando de uma comunhão plena, em harmonia com o seu Criador. Esse era o objetivo principal. Porém, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade inteira se desviou completamente desse objetivo. Okay? Então, quando entrou o pecado na raça humana, através de Adão e Eva, a humanidade se desviou desse propósito, que seria o quê? Glorificá-lo, honrá-lo, prestar culto, porque ele é digno disto, né? Ou seja, viver também em plena harmonia com ele, em comunhão com ele. Esse era o objetivo principal. Mas quando entrou o pecado na raça humana, o pecado da humanidade a levou para longe, o mais longe desse propósito, que era trazer glórias a Deus, honras a Deus, né? Aquele homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele corrompeu-se e morreu. O pecado fez isso com o homem, o corrompeu e o matou. O homem morreu de 3 modos. Ele morreu espiritualmente, ele está morrendo fisicamente e morrerá eternamente. Olha o que o pecado fez conosco. Ele nos matou. O pecado, ele nos corrompeu e nos matou. E a morte tem reinado sobre a humanidade. Então o homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, né? O homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu a harmonia com o seu Criador. Perdemos, irmãos. O homem está morrendo fisicamente, até que ele entra em óbito e fica debaixo da morte biológica. Ele está morrendo. Nós nascemos para morrer, né? Todo ser humano, ao nascer, ele já nasce morrendo, né? Inclusive alguns morrem no útero, que algumas mulheres acabam sendo abortivas, né? Aborto involuntário. Algumas crianças morrem no primeiros dias de vida, primeiros meses.
primeiros anos da vida, alguns morrem na vida, mas o fato é, a morte vai chegar, a morte biológica vai chegar a todos nós, né? Estamos morrendo fisicamente, e a humanidade que permanece no pecado morrerá eternamente. Então a queda, ela foi um desastre para a humanidade, né? A queda foi enorme, né? Corrompeu o homem a tal ponto que o homem não consegue restaurar a si mesmo. Essa corrupção do coração do homem o corrompeu de tal maneira que ele não consegue fazer o certo. Ele não consegue acertar em nada. Ele erra reiteradamente. Quando nós olhamos para a salvação da nossa alma, por causa da corrupção do nosso coração, o homem não pode salvar a si mesmo, por mais que ele seja um bom religioso, ele não consegue, porque ele está corrompido, ele está estragado, ele está deformado, ele não consegue salvar a si mesmo. Nenhum homem consegue salvar a si mesmo. Se eu lhes perguntasse, por que o homem não consegue salvar a si mesmo? A resposta seria bíblica, porque ele está completamente corrompido e debaixo da morte. A Bíblia não fala isso em Romanos 6? O salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele enfraquece o homem nessa tentativa de salvar a si mesmo. O pecado enfraquece as suas melhores intenções. Por isso que a Bíblia fala que nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos. E quem falar que é perfeito é mentiroso, né? Nenhum homem pode salvar a si mesmo, né? Nós falamos isso inclusive na nossa aula introdutória, né? Boas obras não podem salvá-lo, religião não pode salvá-lo, igreja não pode salvá-lo, batismo não pode salvá-lo, rituais da igreja não pode salvar. As suas melhores tentativas é incapaz de salvar a si mesmo. Por quê? Porque nós somos completamente corrompidos e nós estamos debaixo da morte. Então Deus, irmãos, Ele propôs restabelecer e restaurar e reconciliar todas as coisas. Foi Deus, a iniciativa foi de Deus. Deus teve a iniciativa de querer buscar, restaurar, resgatar, reconciliar consigo o homem e o mundo. Partiu de Deus, porque o homem está longe, ele correu para longe de Deus. Não foi somente um ou outro, é todos nós, ok? Então, somente Deus, somente a Trindade pode recuperar um homem. Somente Deus, a Trindade, pode resgatar o homem. Somente Deus, a Trindade, pode transformar o homem. O homem não pode fazer a si mesmo pelos seus méritos. Ele não consegue, porque ele está corrompido. O pecado o deformou, o desfigurou, o matou. O homem está morto. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Morto, ele está completamente destruído. Ele ainda é homem, criatura de Deus, mas completamente destruído. Se Deus não der a iniciativa em restaurá-lo, resgatá-lo, recuperá-lo, nenhum homem alcançaria a salvação. Ok? Então somente Deus. E para isso Deus preparou um caminho para salvá-lo, para reconciliá-lo, para resgatá-lo, para restaurá-lo. Deus preparou um único caminho. Isso é muito interessante. Então, o Senhor Deus, Ele planejou, Ele arquitetou, Ele projetou uma salvação poderosa para resgatar qualquer homem do seu pecado. E Deus fez esse plano em cima de Jesus Cristo. Então a salvação do homem
ela está projetada por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem alcançará a salvação se não for exclusivamente, unicamente por Jesus Cristo. Tudo bem? Então, para nós entendermos essa tão grande salvação que Deus nos ofertou gratuitamente, nós também temos que entender o estrago que o pecado fez na raça humana, né? Qual foi o estrago que o pecado fez na raça humana? Eu vou abordar com vocês hoje, dentro ainda dessa ideia de conceitos e definições, que o pecado, o dano que o pecado fez na vida, no coração do homem, vai para além de uma mera rebeldia. Também mas é muito mais do que uma rebeldia. Então eu vou abordar 3 aspectos do pecado sobre o homem, que somente Deus pode consertar, somente Deus pode corrigir. E quais são esses aspectos do pecado sobre o homem? O primeiro aspecto do pecado tem a ver com a condenação do pecado, tá bom? O pecado, ele trouxe uma condenação ao homem. Todo homem está condenado. Então o pecado trouxe essa consequência, a condenação. Olha o estrago que o pecado fez. Pegou a raça humana e condenou ela. O pecado condenou a raça humana, toda ela. Toda a raça humana está condenada a um juízo eterno. Tá bom para você? Então esse é um aspecto do pecado. O pecado trouxe condenação sobre o homem. Um segundo aspecto que nós vamos estudar hoje é a escravidão do pecado. O homem, ele não está apenas condenado. O homem, ele está escravizado ao pecado. O pecado escravizou o homem, fazendo-o a pecar constantemente, diariamente contra o seu Criador. Então o homem está debaixo da condenação, da escravidão. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto do pecado é a habitação do pecado. Todo ser humano, quando vem à existência, todo ser humano, ele nasce com a presença, com a habitação do pecado em sua natureza, que se manifesta